Convido todos os amados e queridos irmãos a colocarem-se em pé, por favor, e vamos cantar juntos o hino de número 6, no Cantor Cristão, hino de número 6, e diz assim a palavra do hino: a nosso Pai do céu, tributa, lábio meu, glória e louvor. A quem seu Filho deu, o qual por nós morreu, a quem me prostro eu, glória e ao Senhor. Vamos cantar hino de número 6 no nosso querido Cantor Cristão. Cantemos. Então orar, convido todos a nos ajoelharmos e orarmos ao Senhor. Santo Deus e Pai Celestial, com muita alegria, com regozijo transbordante em nossos corações, nos reunimos em Teu nome, Senhor, na Tua casa de oração. Ajuda-nos, ó Deus, a prestarmos um culto aceitável ao Senhor. O Senhor se agrada de corações quebrantados, de corações humilhados. Onde há orgulho, onde há soberba, onde há presunção, o Senhor não está presente. Mas onde as pessoas se quebrantam, onde reconhecemos que somos pecadores e necessitamos do Senhor, então o Senhor se agrada. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Criador, o Senhor é o nosso sustentador. O Senhor providenciou uma salvação poderosa. Há pouco iniciamos uma nova classe de preparação para o batismo e lá hoje aprendemos que todos pecaram. Não há uma pessoa que não pecou, exceto o Senhor Jesus Cristo. Todos os demais que pisaram nesta terra ou estão presentes nesta terra, todos somos pecadores. E o pecado não condiz com o lar celestial. O pecado é uma agressão à tua santidade. Por isso, nenhum pecador poderá entrar no céu. Por isso, ó Deus, te louvamos pela salvação poderosa que o Senhor preparou através do teu Filho amado. Todos os pecados que eram nossos, o Senhor colocou sobre ele, o teu Filho que nunca pecou. E hoje nós temos o perdão dos nossos pecados. Hoje temos a libertação da condenação eterna, que éramos merecedores, Senhor.
Agradecemos, portanto, porque hoje estamos no caminho do céu. Hoje estamos caminhando juntos para a Canaã celestial, o nosso lar eternal, onde estaremos para sempre com o Senhor. E agradecemos, Senhor, porque ainda estamos sobre a terra e, como acabamos de ouvir no encerramento da escola bíblica dominical, devemos ir por todo o mundo. É uma ordem dada pelo nosso mestre. Muito obrigado, porque alguns podem ir, como o pastor Juliano, irmã Evelyn, irmã Marilene, pastor Miguel, irmã Juliane, pastor Youssef Nadarcani, pastor Josué Tanaame e tantos outros, pastor Alex, irmã Elizabeth, apoiados pela tua igreja, Senhor, irmãos fiéis, dedicados, que deixaram o lar, que deixaram o país e foram para locais distantes. Obrigado, porque alguns podem ir e outros podem sustentar os que vão. Agradecemos-te pela tua igreja, Senhor, que tem sido fiel há tantos anos, sustentando, ajudando no sustento dos missionários ao redor do mundo. Usa o teu servo, pastor Juliano, para nos trazer a tua palavra, agora pela manhã, à noite também. Usa o teu servo, Senhor, o teu Santo Espírito falando através dele aos nossos corações. Obrigado pela mãe do irmão Tiago, que está conosco, nos alegrando com a presença também. E oramos pelos irmãos que, por motivos de enfermidade ou se recuperando de cirurgias, não podem estar conosco. Oramos pelo irmão Pedro, completa na vida dele, Senhor, o restabelecimento físico e espiritual também. Agradecemos-te, portanto, e te louvamos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.
alegria poder estar com vocês aqui nessa manhã. A última vez que nós viemos aqui foi em 2019 e nós éramos só 2, agora somos 4. Tenho até medo de pensar o que vai ser com a próxima vez que a gente vier, né? Mas a última vez que nós viemos aqui na igreja, nós estávamos em Honduras e Deus foi movendo o nosso coração, e hoje a gente trabalha com a parte internacional do Ministério do Palavra da Vida. Então eu queria apresentar para vocês um pouco do que o Ministério do Palavra da Vida tem feito. A gente trabalha com uma divisão que se chama Ministério com a Igreja Local. O Palavra da Vida ele é muito conhecido pelos acampamentos, pelos eventos focados na juventude, mas a realidade é que o Ministério nasceu como um suporte para a igreja local, ajudando a igreja a poder ter recursos e poder realmente fortalecer a juventude para que ela possa aprender a amar mais a Cristo e poder também compartilhar o Evangelho com todo aquele que necessita. Então, o Palavra da Vida está há 62 anos trabalhando especificamente com a juventude, né? E nós, como ministérios, o que a gente quer é servir a igreja local com recursos bíblicos que capacitam o evangelismo, fazendo discípulos que fazem discípulos. É um processo de reprodução que nós queremos trazer para a igreja local. Muitas vezes nós temos o conceito errado de que missionário é só aquele que vai. Mas a realidade é que todos nós fomos chamados a uma missão. A uma missão que foi dada pelo nosso Senhor Jesus Cristo a todos aqueles que entendem quem Ele é e entendem realmente o que implica ter uma salvação genuína, entregar a sua vida, reconhecer a Ele como Senhor e Salvador. Então nós fazemos isso porque queremos cumprir a grande comissão e queremos levar a juventude a ser testemunhas do Evangelho, a ter um crescimento espiritual e fazer discípulos. E aí, tendo em conta isso, o ministério tem feito isso em 81 países. A realidade é que nós fazemos em 84 países, mas 3 desses países são países onde não podemos mencionar por questões de perseguição e dificuldades, né? Então temos mais de 1.500 missionários oficiais, fora os colaboradores do ministério, e estamos em mais de 120 campos ao redor do mundo. Então, como ministério, como parte do ministério com a igreja local, o que nós fazemos é nós preparamos recursos para poder ajudar a igreja local. Nós ajudamos o ministério, países em diferentes realidades. Nós provemos recursos para que eles possam treinar a líderes na sua igreja local, com seu contexto, e que seja realmente um material que possa ajudar eles a poder entender a palavra de Deus e trazer ela para a sua vida. E nós apoiamos outras frentes ministeriais. Como seria isso na prática? Há um pouco mais de uns 4 meses, nós estivemos ajudando missionários no Moçambique e ajudamos ele a poder ter um manual de devocional para que líderes e pastores pudessem criar o costume de poder passar um tempo com Deus diário, o que não é uma realidade dentro do país. Então, pela graça de Deus, nós podemos imprimir 1.100 devocionais, aonde eles vão ler uma porção da palavra de Deus, meditar nessa porção e vão poder entender o que a palavra de Deus está dizendo. Outro, nós temos recursos que foram traduzidos em árabe. Há 2 anos atrás nós tivemos conferências, foram divididos em 300 em cada semana. Tivemos 600 líderes de países que falam a língua árabe. Países onde o evangelho é aberto, países onde existem perseguição. Então, estamos abrindo novas frentes, fazendo parcerias com outras organizações para que o evangelho pudesse ir mais longe. Ano passado, nós tivemos uma conferência nas Filipinas, onde pudemos ver nessa região uma grande necessidade. Lugares onde muitas vezes não tem um livro que possa ajudar eles a aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, onde o recurso
às vezes é só a Bíblia e olhe lá. Então nós queremos chegar nesses países, fortalecer a liderança da igreja e que eles possam ter um coração focado em poder alcançar a juventude. Porque nós cremos que a juventude não é o futuro da igreja, ela é o presente. Ela faz a diferença. E principalmente nesse mundo atual, louco que nós vivemos, a juventude precisa aprender a amar a Deus e se posicionar numa geração caída. Então, como nós fazemos isso? Quais são os recursos que nós provemos? O primeiro é um aplicativo de devocional. Nós temos ele na versão impressa, mas muitos países no final terminam adotando o aplicativo pela questão do custo de impressão. Então, nesse aplicativo você tem 2 estilos de devocional: um comentário em cima de um texto bíblico expositivo, ou perguntas de indução que são focadas em pessoas que não sabem interpretar bem a Bíblia. Então ela ajuda adolescentes que leem a Bíblia e pensam, tá, isso aqui o que tem a ver com a minha vida? Ou não entendi absolutamente nada do que diz aqui. Então ele tem uma série de perguntas, e essas perguntas vão ajudar ele a entender o texto e ser desafiado a poder tomar decisões práticas para a sua vida. Outro dos nossos recursos são estudos bíblicos. Essa é uma das séries que nós temos de 1 ano para adolescentes. Então todos os anos nós lançamos uma série de estudos. Um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento. Temos 3 doutrinas básicas da teologia. Nós temos uma série de cristianismo básico, onde nós vemos princípios básicos da fé cristã. Nós temos uma série de apologética, em como nós podemos defender a nossa fé diante do mundo atual. E nós temos uma série de tópicos. Então a ideia é, os adolescentes, como eles podem ver a Bíblia, e essa Bíblia pode responder às necessidades da vida deles, com depressão, suicídio, pais se divorciando, como nós podemos ver desde uma perspectiva bíblica a atitude do adolescente. E outro, nós temos um currículo de criança, que graças a Deus nós terminamos esse ano, praticamente esse ano nós terminamos 1 ano de estudos bíblicos, que vão trabalhar questões de fé cristã, de crescimento espiritual, e livros do Novo, do Antigo, doutrinas básicas da fé. E nós queremos realmente que todo o mundo possa aprofundar no seu conhecimento da palavra de Deus. Então, isso é o que nós temos na prática. Seus irmãos podem ver, aqui nós temos um estudo em árabe, aqui nós temos um estudo em português, aqui nós temos em espanhol, e aqui nós temos em hindi, que é o idioma que eles falam lá na Índia. Graças a Deus o ministério tem formado uma aliança com as igrejas batistas lá na Índia, e nós temos fortalecido os ministérios de juventude de muitas igrejas lá na Índia. Então, continuem orando por nós, porque temos muitos desafios à frente. Nós temos também um aplicativo que ele te ajuda a ter uma gestão melhor do ministério. Então nele tu consegue organizar o teu ministério, tu consegue ter os dados das pessoas para te poder organizar as reuniões, para te cuidar se todas as pessoas estão devidamente discipuladas, qual é a base de crescimento deles. Então é um aplicativo de gestão que ajuda ao líder a organizar o ministério dele, né? Uma coisa muito complicada aqui, principalmente no mundo latino, aonde se faz as coisas assim meio na improvisação sempre, né? Então esse aplicativo ajuda o líder a ser organizado e a poder tirar proveito do ministério da juventude. Então nós preparamos os recursos que ajudam missionários a começar ministérios em nova cultura. Então Deus tem aberto portas, e nos próximos informativos vou estar mandando muitas das portas que Deus abriu lá nesse ministério, depois dessa conferência nas Filipinas, e quais são os nossos objetivos como ministério. Nós queremos que as pessoas possam crescer e que elas possam ser desafiadas a amar a Deus. E é isso que eu creio que é o ponto de partida do Evangelho. O ponto de partida da caminhada cristã começa quando nós amamos a Deus. Em resposta a isso, nós atuamos. Se nós só
fazemos aquilo que a igreja, a instituição diz, nós estamos vivendo uma vida religiosa e não reconhecemos realmente quem é. Nós atuamos a partir de Cristo, não atuamos para Cristo. Ele transforma o nosso coração, Ele nos dá uma nova vida e Ele nos leva a viver a vida cristã de uma maneira diferente. Então, ore pelos nossos desafios. Nós temos o desafio como família, temos aí as nossas duas crianças, que são uma bênção, o Timóteo, de 3 anos, e a Hannah, que em 2 semanas, 2 acho, né? Que dia 22, eu não me lembro, dia 22 vai fazer 3 anos, 1 ano de idade. Então, Deus nos deu a bênção de ter uma família multicultural, porque o Timóteo nasceu em Honduras, a Hannah nasceu no México, e vamos ver, orando aí para que Deus me dê um filho aqui na América do Sul, aí eu posso dizer que eu conquistei a América. Tem um na América do Norte, na América Central e outro na América do Sul, né? Ore pela nossa família, ore pelo nosso ministério. Nós temos grandes desafios no ministério, estamos orando pelo que o Senhor quer fazer com a nossa vida nesse ano e no que está por vir. Ore pela nossa igreja local. Nós agora trabalhamos principalmente com a parte de aconselhamento bíblico na nossa igreja lá no México, e também estamos como responsáveis no Ministério das Novas Gerações, de 0 a 25 anos. Nós trabalhamos com os líderes, com mentorias, discipulado, caminhar junto, aprender juntos, amar mais o Senhor. Orem pelo meu mestrado. Agora em maio estou começando o mestrado em Educação Cristã no Seminário Teológico de Dallas, lá nos Estados Unidos. Um grande desafio para nós. Deus foi muito amoroso com nós, que conseguiu uma pessoa que pagou para mim os meus estudos. Então tem sido uma bênção e a gente tô animado para começar a ver, estudar mais, aprofundar mais e botar em prática isso tanto no ministério como na nossa igreja local. E por último, pelas nossas finanças, né? Deus tem aprendido a nos fazer confiar nele cada dia mais. O tempo de Covid foi um tempo muito difícil para todos e nós perdemos muitas pessoas que apoiavam o nosso ministério, e por questões óbvias que nós realmente entendemos, mas nós estamos orando por mais pessoas que possam fazer parte do nosso ministério, que possam investir e trabalhar em conjunto para que a gente possa fortalecer mais líderes e alcançar mais pessoas. Então, pensando nisso, é o que nós estamos fazendo como ministério. Se tu quiser saber um pouquinho mais do nosso ministério, pode pegar o nosso cartãozinho de oração com a nossa esposa. Tu pode receber o nosso informativo, só lendo o código QR ali, põe o teu nome, e-mail e tu pode receber os nossos informativos e notícias do nosso ministério. Então, tendo dito o que Deus tem feito por nós, agora vamos ver o que Deus quer falar com nós por meio da nossa palavra, da palavra dele, que é realmente o momento mais importante. Então, eu queria que a gente falasse sobre o discípulo. Nós precisamos ser um discípulo e fazer um discípulo, né? É interessante que eu gosto muito dessa imagem, que muitas vezes nós temos a ideia de que Cristo veio, nos deu uma série de ensinamentos e foi embora e um dia vai voltar. O que não está errado, foi realmente o que aconteceu, mas a realidade é que a palavra de Deus, ela serve como uma guia. O que Cristo deixou para nós foi pisadas, foram pegadas, para que nós, por meio da palavra de Deus, pudéssemos viver uma vida que realmente pudesse refletir quem Ele é, poder ser luz em meio a toda essa escuridão que existe no mundo. Só um parênteses, irmãos, eu vou falar um portunhol aqui, porque às vezes eu me embanando nos idiomas. Quanto mais velho eu vou ficando, mais difícil é separar os idiomas. Então, os irmãos vão sair hoje com 2 por 1. Abençoados pela palavra de Deus e aprendendo um pouquinho mais de espanhol. Então, e eu gosto muito dessa imagem. Essa imagem reflete muito o que muitas igrejas hoje pensam que é a grande comissão. Existia uma família, e essa família, eles estavam saindo de férias, um casal ia deixar os seus filhos. E eles chegaram para os filhos e falaram: nós vamos de férias, vocês vão ficar um determinado tempo juntos, e eu quero que vocês façam uma coisa, que vocês cortem a grama.
E os pais e os filhos, não, tudo bem, nós vamos cortar a grama. Os pais saíram de viagem e vocês já imaginam o que acontece quando os jovens ficam sozinhos na casa dos pais, né? Fizeram uma festa lá, estiveram juntos, brincando, dormindo até tarde, fazendo altas atividades. E um dia antes eles se lembraram: os nossos pais estão chegando amanhã e nós precisamos arrumar a casa. Então eles foram, arrumaram a casa, começaram a limpar, varrer tudo. E aí daqui a pouco um olhou e falou: nossa, mas essas paredes estão muito sujas. Aí eles foram lá, pegaram a tinta, começaram a pintar. E eles falaram: essas janelas estão muito sujas, vamos limpar essas janelas. Limparam todas as janelas. E enquanto eles estavam limpando a parte de fora, eles olharam: olha a casa por fora, ela está precisando de uma pintura. E eles foram lá, pintaram toda a casa por fora. Pensa nos meninos bons, fazer tudo isso aí um dia para o outro, né? Aí eles terminaram, olharam para o teto e falaram: olha o teto como está, vamos trocar as telhas que estão com problemas. Trocaram todas as telhas. E aí sentaram no sofá e disseram: terminamos. E aí foram, sentaram, esperaram os pais. E os pais chegaram, obviamente surpreendidos por tudo aquilo que eles tinham feito na casa. Olharam: olha que legal, que limpa que está a casa, que bonita essas paredes, olha o teto, que bom que vocês arrumaram, essa pintura de fora ficou ótima. Mas faltou só um detalhe, faltou só fazer a única coisa que eu realmente tinha pedido para vocês. E sabe que essa história tem muito a ver com as nossas vidas. Às vezes nós estamos perdidos dentro da igreja, em meio a eventos, estamos perdidos em meio aos nossos afazeres diários, estamos perdidos em meio a uma nuvem de coisas a fazer, e que não necessariamente estão erradas, mas muitas vezes nós perdemos o foco e estamos fazendo todas as coisas, menos a única coisa que o nosso Senhor Jesus nos pediu, uma ordem que Ele deixou a todos nós, e principalmente aos seus discípulos, antes que Ele subisse aos céus. Então eu queria que a gente abrisse a nossa Bíblia em Mateus capítulo 28. Um versículo muito conhecido. Mateus 28, 16, ele vai dizer: acercando-se Jesus, lhes disse: toda a autoridade me ha sido dada nos céus e na terra. Portanto, vá e faça discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-lhes que guardem todas as coisas que eu os he mandado, que eu os ordenei. Então, vamos ver a essência do que realmente Cristo nos mandou e como nós precisamos ter uma teologia correta e um entendimento correto para que isso possa ser uma realidade nas nossas vidas, nós como igreja. Infelizmente, a realidade de muitas igrejas é essa: uma pessoa, como está esse vaso? Morto, né? Ele está morto porque ele não está conectado com as águas da vida. Ele não está junto à ribeira, onde ele pode florescer e dar frutos. E o que termina acontecendo é que esse vaso termina reproduzindo uma série de vasos mortos. Por quê? Porque ele vive e entende a vida cristã desde uma perspectiva errada. Então, se nós não estamos dispostos a cumprir o nosso mandato, nós somos somente frequentadores. Nós estamos aqui somente de uma maneira religiosa. Ou seja, isso aqui não é a Igreja Batista de 4 Barras. Isso aqui é o Clube 4 Barras, onde as pessoas sentam aqui, escutam uma palavra boa e saem por essa porta, e a vida delas continua sendo vivida da mesma maneira. Irmãos, nós não podemos viver a nossa vida cristã dessa maneira. Por isso,
que a primeira coisa que nós precisamos entender é que Cristo é suficiente. Aí no começo do versículo 18 ele vai dizer: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E quando ele fala toda a autoridade, Jesus, como Deus, ele tinha autoridade nos seus ensinamentos, ele tinha autoridade para curar, ele tinha autoridade para perdoar pecados, ele tinha autoridade sobre Satanás. Quando ele diz toda a autoridade, significa que tudo está abaixo a autoridade dele. E isso é importante as pessoas entenderem aqui. Acima de mim não existe outra autoridade. Como isso é refletido nas nossas vidas, entendendo em que se Cristo tem todo o poder, a minha vida tem que apontar a direção a Ele. As coisas que eu faço precisam ser para glorificar a Ele. A minha caminhada cristã precisa ser um reflexo de uma caminhada com Cristo, porque Ele tem toda a autoridade. Se eu vou encontrar uma solução para os meus problemas, ou entender as dificuldades que eu estou passando, a resposta está nele. É onde eu tenho que apontar, é onde eu preciso buscar. Por isso, que João 3,36 ele vai dizer: quem crê no Filho tem a vida eterna, já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então, quando nós entendemos isso, entendemos que a transformação da nossa vida vem do entendimento de que Cristo é suficiente, de que por meio dele eu tenho a vida eterna, e não só a vida eterna, senão que uma transformação de vida. Me lembro, na minha adolescência, eu sempre fui um adolescente bem problemático. Na igreja, os pastores oravam assim pela minha vida, dizendo: Senhor, ou leva ou transforma, por favor. Mas um dia eu tive um encontro com Cristo e eu comecei a entender o que Deus realmente queria da minha vida, que Ele tinha um plano e um propósito, e Ele queria que eu caminhasse em direção a esse plano e o propósito. E Deus foi me transformando de dentro para fora, de uma maneira tão intensa, que realmente eu não via a transformação. Os irmãos da igreja começavam a olhar: Juliano, o que aconteceu? Como tu mudou tão rápido? Por que está acontecendo isso? Os meus amigos pensavam que era alguma menina da igreja que eu estava interessado, mas a realidade era que eu tinha entendido o que realmente o Evangelho representa para a minha vida. A minha vida já não apontava mais para as coisas do mundo, a minha vida apontava a Cristo. Por isso que Cristo é suficiente, irmãos. Por isso que nós precisamos entender quem Cristo é, e isso tem que implicar e tem que transformar a nossa realidade. Porque hoje, irmãos, tu não trabalha para conseguir dinheiro. Tu trabalha para a glória de Deus, para que Cristo possa ser glorificado por meio da tua vida no teu local de trabalho. Hoje, irmãos, vocês não estudam mais simplesmente por estudar. Vocês estudam para que Deus possa ser glorificado por meio da vida de vocês. E que nesse lugar vocês possam levar a luz de Cristo em meio aos perdidos, aqueles que estão sem esperança. Então, irmãos, a nossa vida, ela aponta a uma direção. Então nós entendemos que Cristo é suficiente. A segunda coisa que nós precisamos entender é a essência da grande comissão. Ali o versículo 19 vai falar: portanto, vão e façam discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E muitas vezes nós temos algumas visões equivocadas sobre o que significa cumprir a grande comissão. Alguns utilizam o jargão de um teólogo muito conhecido, Roberto Carlos. Alguns pensam que pregar o Evangelho é ter 1 milhão de amigos. Para eu pregar o Evangelho, eu preciso ser amigo de toda a cidade. Sou um cara bem aceito na sociedade, as pessoas não falam de mim, eu tenho um bom testemunho,
Então isso quer dizer que eu estou cumprindo a grande comissão. Isso é importante, mas não é a grande comissão. Não se trata só de ter amigos, se trata de realmente marcar uma diferença e aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá. Segundo conceito errado, algumas pessoas pensam que Jesus somente nos mandou pregar o Evangelho e ganhar almas. O que não está errado em partes. Jesus, Ele nos chamou para fazer discípulos. Fazer discípulos é levar pessoas realmente a entender o plano de Deus, entender a vontade de Deus. E muitas vezes nós vamos em movimentos evangelísticos para outras cidades e vão lá, pregam o Evangelho, deixam pessoas abandonadas como bebês espirituais e voltam para a sua cidade, e aqui está como: obrigado, Jesus, porque lá eu cumpri a grande comissão. Aqui não precisa, aqui está tudo bem. Então é melhor eu ir lá, faço um bico de cristão verdadeiro e volto para aqui e sigo a minha vida de maneira normal. Outras pessoas pensam que o nosso trabalho é recrutar pessoas. Então eles pensam que qual é a nossa oração? Jesus, enche a tua igreja, enche de gente. Só que de nada serve que nós tenhamos uma igreja cheia de pessoas, mas cheia de pessoas imaduras, cheia de pessoas que não têm um relacionamento profundo com Cristo. Então, irmãos, são conceitos muitas vezes errados que nós temos sobre o que significa realmente cumprir a grande comissão. A realidade é que o que Jesus quer, Ele quer a sua igreja cheia de cristãos maduros. Só que para a nossa igreja seja cheia de cristãos maduros, nós precisamos nos comprometer em entender a verdade dos evangelhos e poder realmente impactar a nossa cidade, entendendo que nós somos embaixadores no nome de Cristo. Então, a grande comissão, ela vai focada em 3 partes. A primeira é o indo. É a ideia de que nessa vida nós estamos trilhando uma caminhada, igual aquelas pegadas que eu coloquei no começo. Então nós, como cristãos, vamos seguindo as pisadas de Cristo em direção a Ele até o momento que Ele venha pela nossa igreja. O segundo é batizando. A palavra batismo, né, ela significa submergir, mas eu gosto muito da palavra batisomai, que ela no grego ela também dá o entendimento de identificação. Por isso que nós dizemos que o batismo é uma pública demonstração de fé. Quando uma pessoa está batizada, ela está dizendo: eu me identifico com a causa de Cristo. É exatamente isso que ela está dizendo, assim, já não é mais daquela maneira que eu vivia antes. Hoje eu vivo dessa maneira. Então, quando nós realmente colocamos a fé em Cristo, nós entendemos que é chega para lá no mundo e começamos a caminhar a nossa vida em direção à madurez cristã. Mas o grande problema é que nós muitas vezes vivemos dentro de um contexto de igreja como bebês espirituais. Pessoas que realmente não leem a palavra de Deus, pessoas que não querem aprofundar no seu conhecimento das Escrituras, ou que fazem de uma maneira religiosa, leem um monte de versículo e diz: Senhor, obrigado pela tua palavra, mas não tomam decisões. Irmãos, se vocês querem realmente aprender a poder aprofundar o conhecimento da palavra de Deus, Ele tem que te levar a tomar decisões práticas para a tua vida. A palavra de Deus transforma, irmãos, a partir do momento que a gente vive ela da maneira correta, que a gente entende que Deus quer transformar a minha vida e o meu coração. E o último processo eu ensinando. Por isso, irmãos, que a igreja em si não ensina, porque a igreja está cheia de bebês espirituais, irmãos. Muitas vezes nós não sabemos como responder de maneira bíblica às diferenças do mundo. Uma certa vez eu estava numa igreja dando
eu ia falar charla, mas uma conversa sobre chamado. E aí, falando da ideia de que nós vivemos o chamado no presente para poder cumprir ele no futuro. O chamado não é quando eu for lá, eu vou fazer. O chamado é eu vivo hoje de acordo com a vontade de Deus e continuo até eu chegar ao lugar onde Deus realmente quer que eu esteja. E uma menina levantou a mão e me falou: Juliano, eu estou de acordo com o que está me falando, mas para mim é muito difícil ser uma testemunha no meu trabalho. Aí eu, por quê? Porque lá no meu trabalho todo mundo me julga. Eles estão sempre prontos para apontar o dedo em mim. Eles estão sempre prontos a poder falar as coisas erradas que eu estou fazendo. E aí eu olhei para ela, terminou de falar, ficou um tempão falando, né? Aí eu perguntei para ela: sim, mas o que eles estão falando de ti, tá certo ou tá errado? Tá certo. E aí eu falei para ela: sabe qual que é o problema? É que às vezes nós nos esquecemos de quem Cristo é e pensamos que ser cristão é só para ser perfeito. E eu olhei para ela e falei: tu perdeu a maior oportunidade de evangelismo que Deus podia te dar. De olhar para um Deus que está no meio da nossa vida, que conhece os teus pecados, que conhece os meus pecados, e a atitude dele é o amor. Ele me ama em meio às minhas falhas, em meio aos meus problemas. Ele não quer que eu continue da mesma maneira. Ele quer transformar a minha vida. Por isso que é importante que nós entendamos e caminhamos. A vida cristã, irmãos, não se trata de ser santo. Se alguém de vocês aqui diz que é santo, irmãos, eu desço daqui que tu vem aqui subir para falar. Mas o mais provável é que nós vamos ter que aprender já como herege, porque ninguém pode ser santo, porque nós estamos em um mundo caído e temos a natureza pecaminosa, mas nós caminhamos em direção àquele que é santo. E a essência da grande comissão, ela está focada em fazer discípulos. Então, nós precisamos fazer isso, mas o que Cristo realmente nos mandou é fazer discípulos. É interessante quando nós estudamos no grego, o versículo 19, ele vai dizer que o verbo dominante é o fazer discípulos. Então, como o fazer discípulos é o verbo dominante, todos os versículos que estão nesse versículo, eles apontam ao fato de fazer discípulos. Por isso que a grande comissão, ela está focada nisso. Nós precisamos ir. Se fala muito de ir, de deixar a nossa zona de conforto, de avançar. Se fala muito de se batizar, se fala muito de ensino, o que é parte do pacote. Mas o que nós precisamos fazer é discípulos. Esse é o chamado de Deus. Por isso que nós precisamos entender que nós hoje estamos cumprindo a grande comissão quando estamos influenciando, levando pessoas a Cristo e levando elas a entender as verdades bíblicas. Só que, irmãos, algum de vocês pode pensar: é muito difícil fazer isso. Mas graças a Deus que nós não estamos só. Em Atos, versículo 8, ele vai dizer: e serão minhas testemunhas em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, uma testemunha é alguém que viu um acontecimento e é solicitado para relatar o ocorrido. Quando acontece um crime e alguém te chama para testemunhar, significa que tu viu o ocorrido e tu vai relatar tudo o que aconteceu. Então, quando Jesus diz que nós somos testemunhas, ele diz: como Paulo diz, me é imposta a necessidade de pregar o Evangelho. Significa, a minha vida é transformada de uma maneira tão grande que eu preciso contar às pessoas. Eu preciso falar desse Deus que transformou a minha vida. Eu preciso falar desse Deus que me deu uma esperança. Eu preciso falar desse Deus que me deu um novo propósito. Eu preciso falar desse Deus que salvou o meu casamento. Eu preciso falar desse Deus que, em meio a tantas dificuldades, tem sustentado a minha vida. Por isso que nós somos testemunhas. Mas para ser verdadeiras testemunhas, precisamos experimentar de maneira verdadeira a vontade de Deus. Viver a Cristo.
Por isso que as marcas do discípulo é fazer do reino de Deus o seu maior tesouro, renunciar tudo por amor a Cristo e guardar as palavras de Cristo. E aí, o poder da grande comissão é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo de Deus, nós não podemos cumprir a grande comissão. Nós vemos os movimentos evangelísticos no livro de Atos, Atos 2:41, tivemos mais de 3.000 pessoas que entenderam o Evangelho e se converteram. Atos 4, 5.000, Atos 17, um grande movimento evangelístico. É impossível, irmãos, fazer a vontade de Deus ou a obra de Deus sem o Espírito Santo, que Ele é, a partir do momento em que nós reconhecemos a Ele como nosso Senhor e Salvador, nós somos selados. E esse selo, ele é a promessa de que um dia Cristo vai voltar para a sua igreja. Mas esse selo, essa garantia, ela também é um bônus, porque Ele está com nós, Ele habita em nós, Ele nos convence de pecado, justiça e juízo. E graças a esse selo, hoje nós temos o poder para anunciar as boas novas de Cristo. O Paul Washer, ele vai dizer que a evangelização é uma tarefa imperativa, intransferível e impostergável. O que significa isso? A primeira é imperativa porque não é algo que foi, bom, se vocês quiserem, façam discípulos. Irmão, se não estiver dando nenhuma série legal nova aí no Netflix, vai lá e faz um discipulinho lá. Ou se tu tiver tempo, vai lá e faz um discípulo. Não, é uma ordem. Vão e faça discípulos. Ela é intransferível, porque só tu, irmão, pode alcançar a realidade aonde tu está. Irmãos, eu estou lá no México, eu não posso pregar o Evangelho ou levar a Cristo o teu vizinho, as pessoas do teu trabalho, a tua família. Somente tu pode fazer isso. Por isso que ela é intransferível e ela é impostergável, porque realmente nós não podemos deixar para amanhã. O nosso Senhor está voltando. E cada dia mais, os sinais estão mais evidentes. Então não podemos deixar para amanhã. Existe um juízo. Existe realmente uma condenação para aqueles que não conhecem a Cristo. E se nós não pudermos entender isso de uma maneira verdadeira, não vamos poder cumprir a grande comissão. Por isso, irmãos, eu queria animar vocês a poder realmente colocar em prática um método evangelístico que eu gosto muito, que é um dos métodos utilizados pela nossa missão. Ele se chama o Círculo da Causa. Ele tem 3 passos. O primeiro é tu pensar numa pessoa e dizer, eu quero alcançar essa pessoa. E tu começa a orar pela vida dela. Ora pela vida dessa pessoa, ora todos os dias, Senhor, toca o coração dela, Senhor, me ajuda a poder ser bênção na vida dela, Senhor, cria oportunidades que eu possa realmente anunciar o teu nome. O segundo é cuidar. É tu ter atitudes de compaixão e graça. Tu olhar e convidar esse irmão para tomar um café, ou se tu é gaúcho aí, um chimarrão na tua casa, comer uma comida, se tu possa fazer algumas atitudes de compaixão e graça que realmente tu possa conectar com essa pessoa. E o último é compartilhar o Evangelho. Então, irmãos, um método bem simples, que na verdade é um método de conduta. O Evangelho é o Evangelho que nós conhecemos, que vai ser apresentado, mas isso nos leva a poder realmente praticar o que a palavra de Deus diz. Então, irmãos, eu gosto de ser prático. O Evangelho é prática. Jesus, quando caminhou com os discípulos, levava eles à prática, para poder realmente entender as verdades e viver as verdades. Então eu quero fazer um exercício, eu já estou terminando aqui, mas eu queria que cada um de vocês pensasse em um nome. Um nome. Eu quero alcançar essa pessoa com o Evangelho. Pensa o nome na tua cabeça e eu quero que a gente comece o primeiro passo, que é orar. Então, vamos baixar nossas cabeças agora nesse momento
E eu vou dar 1 minuto para que tu possa orar por essa pessoa e firmar um compromisso de poder realmente alcançar essa pessoa com o Evangelho. Então eu vou dar 1 minuto e vou orar por essa pessoa que vocês escolheram. Senhor, eu quero te pedir por cada pessoa que os meus irmãos estão orando. Tu possa, Deus, dar sabedoria para eles, ajudar eles a poder realmente ser intencional em poder mostrar o amor que tu tem por meio desses irmãos, Deus. Ajuda eles, Deus, a criar um compromisso de orar, a criar um compromisso de se relacionar com essa pessoa e que tu possa abrir portas, Deus, para que o Evangelho possa ser alcançado, Deus. Que essas pessoas possam conhecer a Ti, Deus, o Deus vivo. Que eles possam entender, Deus, que a esperança nesse mundo só é encontrada em Ti. Usa os meus amados irmãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmãos, quando eu estava em Honduras, estava bem, assim, um pouco movido, porque eu treinava líderes de igreja local, eu participava de eventos evangelísticos, mas era eventos evangelísticos, eu ia lá. O que eu falava, o exemplo aqui, era eu, porque eu trabalhava em conjunto com a igreja. E eu um dia orei e falei: Senhor, eu preciso colocar isso em prática. E eu precisava perder peso. Os irmãos já se deram conta que não adiantou muito, mas valeu a intenção. E eu comecei a fazer jiu-jitsu lá em Honduras. Comecei com um treinador, comecei a me envolver e gostei bastante. E era um lugar que a gente podia criar vínculos. E comecei a orar pelo Abide, orar pelo Renato, que era o mestre, e orar pelo Luiz, que era o segundo mestre, submestre, não sei. E comecei a orar, Senhor, abre portas, e era intencional para falar com eles. Eles sabiam que eu era missionário. E aí um dia a gente ia em um torneio na Guatemala. E aí o Abide, ele não pôde ir, porque a mulher dele não deixou, né? E aí, nisso, o Luiz, que era um cara bem, gostava de fazer piada, ele falava assim: Juliano, tu é um missionário, ensina esse cara aí que ele tem que ser o cabeça na casa dele, que ele não pode deixar a mulher dele mandar dele, ele está contra a Bíblia. E eu olhei para ele assim: não é bem assim que a Bíblia está falando, mas vamos fazer o seguinte, vamos terminar o treino e aí depois a gente conversa. E aí a gente foi, terminou o treino, e aí na cabeça já estava Efésios capítulo 5. Um versículo assim, bem oportuno à questão de cabeça, mas um versículo que apontava a Cristo. E eu comecei a explicar que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Então, ser cabeça era uma responsabilidade muito maior do que simplesmente dizer para a mulher o que ela tem que fazer. Era cuidar, era amar, era se entregar, da mesma forma que Cristo tinha se entregado por eles. Olhando os pecados deles, se entregou de maneira voluntária por amor a eles. E nesse momento eu falando com os três, e de repente eu olho para o lado, eu vejo que toda a academia tinha parado e estavam todos sentados me escutando. E graças a Deus eu pude acompanhar eles, pregar, avançar, animar eles a poderem caminhar na vida cristã. Mas infelizmente só o Abide foi o que conseguiu continuar essa caminhada. O Luiz e o Renato nunca se interessaram muito, mas o Abide foi um fruto. Tudo isso porque eu fiz uma oração.
Tudo isso porque eu aproveitei uma oportunidade. Então, ore para que Deus possa te dar oportunidades. Agora eu quero que tu lembre de duas coisas. Primeiro, o Evangelho precisa ser parte do nosso estilo de vida. Um cristão verdadeiro é aquele que vive uma vida que reflete a glória de Deus e transmite aquele que mudou a sua vida. Temos um círculo de influência. Precisamos poder ser intencionais em demonstrar a nossa fé. Irmãos, se tu dormiu até agora na minha pregação, pelo menos lembre dessas duas coisas. Lembre-se do que Deus fez na tua vida e o que tu pode fazer na vida de outras pessoas. Memorize um versículo para te poder relembrar esse compromisso que tu creu, que tu tomou hoje, e eu espero que tenha sido um compromisso verdadeiro. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus que permanece sobre ele. E as perguntas para a gente poder pensar um pouco. Uma, o evangelismo é algo que faz parte da sua vida cristã? Ou tu é o crente frequentador ou o crente 007, né? Aquele que é o agente infiltrado lá, mas ninguém sabe nada. O quanto a tua fé te move a compartilhar a tua fé. Está meio estranha, mas a essência disso é a ideia de a minha fé em Cristo, o entendimento de quem Cristo é, precisa me mover a viver uma vida que reflete a Ele. Em tudo que eu fizer. Que atitudes eu devo tomar hoje para o evangelismo ser um estilo de vida? E o quarto, que é o exercício que nós já fizemos, quem vai ser a pessoa que eu intencionalmente vou compartilhar a minha fé? Então, irmãos, tendo em conta isso, eu queria que tu pudesse olhar para essas perguntas e que tu pudesse tomar uma decisão com base a cada uma dessas perguntas. E que tu não saia dessa porta sem ter que tomar uma decisão prática da tua vida. Então, para terminar de verdade, eu quero que vocês tenham um momento de prestação de contas e que tu possa baixar a tua cabeça, ter um tempo com Deus, e o pastor Roberto vai terminar colocando esse tempo com a palavra em oração. E, irmãos, que Deus possa nos mover como igreja. E se vocês quiserem mais informações do nosso ministério, podem procurar depois do culto. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vamos ter um tempo agora pensando nisso e tomando as nossas decisões. Agradecemos a Deus por usar o pastor Juliano nessa mensagem tão clara aos nossos corações. E tenho certeza que todos oraram por mais do que eu, por exemplo, tenho várias pessoas que têm orado diariamente e vamos continuar. Que nessa ação
aqueles por quem nós acabamos de orar também. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra tão clara. Continue a usar o pastor Juliano hoje à noite também. Abençoe, ó Deus, para que todos possam ter agora um agradável momento junto à mesa, a comunhão que o Senhor concede a todos nós. Após o alimento espiritual, também o alimento físico que nos é tão necessário. O tempo, ó Deus, à tarde, em comunhão com a família, e voltando aqui à noite para continuarmos a ouvir da Tua Palavra e o que o Senhor tem feito aqui e no México, como também em todo o mundo. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós e por isso estamos alegres. Leva todos os meus amados e queridos irmãos em paz para os seus lares, pois oramos, pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Todos podem se assentar, por favor. Com o pós-lúdio e com oração silenciosa, estaremos com o culto coletivo encerrado. Então, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Abençoada tarde e até a noite com a permissão do nosso Mestre.